Olá, bom dia, graça e paz, louvado seja Deus. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem. 1 Samuel, capítulo 22, versículo 20. Abiatar refugia-se com Davi. Porém, dos filhos de Ameleque, filho de Aitube, um só, cujo nome era Abiatar, salvou-se e fugiu para Davi. E lhes anunciou que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Versículo 22. Então Davi disse a Abiatar: Bem sabia eu naquele dia que, estando ali Doeg, o edomita, não deixaria de o dizer a Saul: Foi a causa da morte de todas as pessoas da casa de teu pai. Fica comigo, não temas. Quem procura a minha morte, procura também a tua. Estarás a salvo comigo. Olha que interessante, nós podemos observar essa aliança que Davi vai fazer com Abiatar. Nobe era a cidade onde estavam os sacerdotes e Doeg era aquele pastor de ovelhas de Saul, o maioral, que estava preso lá por algum motivo nós não sabemos. E quando ele teve a chance, de se vingar dos sacerdotes do Senhor, ele matou a todos. Porém, um dos filhos de Ameleque, esse sacerdote chamado Abiatar, ele conseguiu fugir, foi o único que sobrou dessa destruição. E ele vai até Davi, E quando ele chega a Davi e relata o que aconteceu, Davi vai fazer com ele uma aliança. E Davi vai se lembrar que quando ele foi lá em Aimeleque e viu Doeg lá, ele sabia que Doeg iria, se tivesse a oportunidade, trair os sacerdotes e comunicar a Saul que Aimeleque tinha ajudado Davi. E foi exatamente isso que aconteceu. E Davi aqui vai ficar com mais, vamos dizer assim, um saldo negativo, porque ele vai dizer aqui, olha, fui a causa da morte de todas as pessoas da casa de teu pai. Então ele era consciente, Ele era sabedor, que ele não deveria ter feito o que fez. Mas depois que aconteceu, ele vai prometer proteger, Abiatar, desde que ele fique com ele. E é interessante, vai ser Abiatar que vai consultar, que vai instruir, que vai ser aquele sumo sacerdote, aquele que vai apresentar diante de Deus as causas de Davi, e do povo de Deus, e vai trazer da parte de Deus também as direções, Vai trazer da parte de Deus, representando Deus também, para o povo. Vai ser esse elo de ligação. Então, Davi, ele vai continuar consultando ao Senhor. E isso vai acontecer através de Urim e de Tumim, que era a forma que Deus guiava o povo naquela época. E é muito importante nós entendermos a forma como Deus nos guia hoje, através do seu Espírito, através da sua palavra, amém? Nós precisamos entender que é a palavra e o Espírito que deve ter a primazia na nossa vida. É bem verdade que muitas vezes nós erramos, muitas vezes nós cometemos erros, e isso não deve ser um motivo para nós abandonarmos, o propósito de Deus para a nossa vida. Nós precisamos fazer uma avaliação, amém? E nos arrependermos daquilo que, porventura, venhamos a fazer, que tenha sido causa de tropeço para alguém, que tenha prejudicado alguém. Davi aqui, quando ele escuta de Abiatar o que Doeg tinha feito com Aimeleque e com todos os profetas, ele não terceiriza a culpa, não, ele assume a culpa, Aqui no versículo 22, ele diz, fui a causa de morte de todas as pessoas da casa do teu pai. Então, somente em confessar isso já mostra como Davi era diferente dos demais. Isso já mostra como Davi era diferente de Saul, como Davi era diferente dos outros homens, até mesmo de Adão, que culpou a mulher, que culpou a Deus pela sua própria desobediência. Não, Davi assumia, Nós vemos no Salmo 51, Davi dizendo que pecou
e pecou contra Deus. Então, é importante nós entendermos isso e também sermos aqueles que assumem os seus próprios erros, né? Mas também faz alguma coisa para que esse erro possa ser, vamos dizer assim, muitas vezes confessado, muitas vezes restituído, né? Como foi no caso de... Como é o nome dele agora? Me fugiu a memória, mas vai vir. O caso de Zaqueu, né? Que Jesus vai à casa de Zaqueu, enquanto Jesus está fazendo uma refeição, Zaqueu ele chega a dizer para Jesus e a afirmar que se ele roubou alguém, ele vai restituir 4 vezes mais, cumprindo a lei, vai pegar metade dos bens dele, vai dar aos pobres e vai viver com o resto. Então, mostra que Zaqueu assumiu, né, o desejo de praticar o que a lei ordenava, e Jesus, ao ver essa ação, ao ver essa reação de Zaqueu, ele diz, esse também era uma das ovelhas perdidas da casa de Israel, e salvação chegou na casa dele, porque salvação chega quando há mudança. E Davi aqui, ele diz no verso 23, fica comigo e não temas, amém? Davi não queria o mal de Ameleque. O mal aconteceu por causa de um erro de Davi, mas ele não desejava aquele mal. E agora ele vai fazer uma aliança com Abiatar e vai dizer para ele não temer, porque quem procura a minha morte, procura também a tua, e estarás a salvo comigo. Então, Davi vai dar salvo-conduto àquele sacerdote, e aquele sacerdote vai poder exercer o sacerdócio, e ele vai exercer todo o sacerdócio durante todo o reinado de Davi, amém? Ainda vai chegar até Salomão, quando nós vamos ver e nós vamos comentar aqui, quando ele vai ser deposto, amém, do cargo de sumo sacerdote, por não ficar, vamos dizer assim, fiel a Salomão. Então, é muito importante nós entendermos isso. Então, se Davi reinou 40 anos, e aqui ele ainda não tinha começado a reinar ainda, Abiatar passou mais de 40 anos no sacerdócio. Então, veja como é importante, né, esse salvo-conduto, como é importante essa aliança, e como através da estola sacerdotal, como através de Abiatar, Davi vai consultar ao Senhor, mostrando o seu temor a Deus, mostrando o seu compromisso com Deus, e é isso que eu e você precisamos nesses dias. Os dias não são muito fáceis, nós estamos vivendo dias escatológicos, dias desafiadores, dias do fim, e nós precisamos estar sempre consultando ao Senhor. E isso nós fazemos hoje através da palavra, isso nós fazemos hoje através do Espírito, amém? Nós fazemos hoje através do congregar fielmente, ouvindo a pregação da palavra de Deus, porque é assim que a fé vem. Em Romanos capítulo 10, versículo 17, o apóstolo Paulo diz, visto que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então não tem como nós consultarmos a Deus se nós não estivermos expostos a esses lugares, amém? A essas formas que Deus usou para nos guiar e para nos levar a sermos cumpridores da sua palavra, cumprindo assim também o nosso propósito divino, o nosso propósito eterno, ou a nossa santa vocação, como o apóstolo Paulo afirma, amém? Então, é importante nós buscarmos isso, e nós vamos estar comentando mais a respeito desse livro de Samuel, amém? É muito importante nós entendermos isso e ficarmos firmes. Já estamos chegando pertinho do final, amém? Onde nós vamos estar observando e vendo como Deus ele vai conduzindo ao longo da história os seus propósitos e utilizando homens e mulheres para que esses propósitos sejam cumpridos na terra. Deus deseja me usar, Deus deseja te usar também. E nós não podemos usar os erros que cometemos no passado como desculpa para não cumprir a vontade de Deus. Amém? Davi simplesmente reconhece o seu erro e avança para aquilo que está adiante dele. Assim deve ser comigo, foi assim com o apóstolo Paulo e assim deve ser contigo também. Amém? Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você gostou e está sendo edificado com esses comentários, compartilhe com os seus amigos, curta, comente, amém? Nós vamos tentar te responder.
Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Que Deus te abençoe e até amanhã.